Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5. Versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Que Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Eu quero ter mais uma palavra de oração com os irmãos. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas vozes a Ti, na expectativa de que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos aqui termos uma compreensão correta a respeito da Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Somos fracos, limitados, somos inclinados para o mal. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não nos preparamos para ouvirmos a Tua voz. Que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer, não porque estou aqui falando com o povo, mas é porque a Tua palavra é o Senhor falando com o Teu povo. Não permita, Senhor, que usemos o Teu santo nome em vão neste momento. Que possamos, de fato, com toda a reverência, estarmos aqui com santa expectativa sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar pela Tua santa palavra. Nos faz entender que este momento é um momento de culto. Nos faz entender que sentar e ouvir a Tua voz, pregar a Tua palavra é adoração. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós iremos nos deter no verso 12. Mas antes de entrarmos no texto, quando nós paramos para olhar o nosso contexto, o contexto evangelical brasileiro, e tenho usado esse termo que nos remete ao contexto evangélico do nosso país, nós temos percebido que muitos têm abraçado um cristianismo fraco. Nós estamos cansados de falar sobre isso, mas é importante nós mencionarmos porque essas questões elas têm assediado também as igrejas tradicionais, as igrejas históricas. Muitos têm abraçado um cristianismo fraco de resoluções superficiais e que não traz nenhum comprometimento. Não estou falando de simplesmente dizer que seguimos aqui um conjunto doutrinário,
ou que defendemos no Facebook determinados pontos teológicos. Cada vez mais as pessoas, elas são atraídas para a igreja e elas não são orientadas quanto às decisões que fazem, as palavras que proferem. A admissão, por exemplo, na membresia da igreja, para alguns ela se tornou um mero ritual de passagem. É um ritual onde simplesmente eu vou me tornar membro. É o sonho da família. É aquela realidade que eu devo viver porque o meu grupo de amigos, ele vai fazer profissão de fé. Então, eu gostaria de fazer com eles também. E todos juntos, eu acho que é tão bonito, eu acho que fica legal na foto. E, às vezes, a gente vai deixando de refletir sobre o que envolve isso. Batizar o filho, por exemplo, virou, em alguns lugares, simplesmente seguir o fluxo normal da doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os pais se esquecem que o que está envolvido aqui é muito mais do que, após este momento, receber uma toalhinha dos diáconos. É um pacto que é feito com Deus. É um juramento que é feito com o Senhor. E nós vamos perceber, irmãos, que nós quebramos mais juramentos do que nós imaginamos. Assim, muitos veem e não param para pensar que o nome do Senhor pode estar sendo profanado. Quando nós fazemos um juramento aqui, nós não fazemos um juramento simplesmente para darmos uma satisfação ao conselho da igreja, ou para darmos uma satisfação aos irmãos, mas fazemos um juramento diante do Senhor, evocamos o nome do Senhor. E quando eu me comprometo a conduzir o meu filho nos caminhos do Senhor e simplesmente deixo com que o meu filho fique entregue a Ele mesmo, eu estou quebrando o juramento que eu fiz diante de Deus, e Deus, Ele considera isso, porque esta é a quebra do terceiro mandamento, esta é a quebra do mandamento que diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Olhando para o contexto de Tiago, nós estamos aqui diante das últimas orientações que Tiago ele está dando ao seu povo. A primeira orientação é sobre os juramentos, você vê isso no verso 12. A segunda orientação, nós temos aí do verso 13 até o verso 18, Tiago está falando sobre oração. E a última orientação, Tiago ele está falando sobre o resgate de pessoas desviadas. É importante nós considerarmos de maneira separada cada ponto desse, por isso que hoje eu vou me deter apenas no verso 12. É um grande desafio para nós nesta noite, porque a palavra de Deus ela é para nós, ela foi inspirada pelo Senhor e ela é útil para nos corrigir, para nos orientar, para nos educar. E o desafio será transpor esse contexto, as implicações deste texto, que foram aplicadas ao contexto de Tiago para o nosso contexto, onde se aplica isso. E eu quero iniciar aqui com vocês, logo na primeira parte do versículo 12, a palavra de Deus diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Esta expressão, acima de tudo, ela é uma expressão que faz uma ligação com o contexto anterior, é por isso que nós iremos voltar em alguns momentos, olhar o que Tiago está querendo dizer, e ela é uma preparação para aquilo que virá em seguida. Quando nós olhamos o contexto anterior, olha aí o verso 7, até o verso 11 do capítulo 5, nosso contexto anterior, o último parágrafo que Tiago escreve para os seus leitores, a palavra de Deus diz: sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. A ideia
de Tiago, quando ele usa essa expressão acima de tudo, é diante do sofrimento pelo qual aquelas pessoas estavam passando. Apesar das dificuldades, não façam votos precipitadamente. Não sejam empurrados pelas circunstâncias para fazerem juramentos precipitados. Eles estavam exatamente fazendo isso. Eles estavam fazendo votos e juramentos precipitadamente. O que não é muito diferente dos nossos dias. Muitas pessoas, quando passam por situações difíceis na vida, elas tendem a fazer votos diante de Deus. Ah, Senhor, se eu passar por isso, eu vou fazer isso. Se eu passar por isso, a minha vida vai ser diferente. A partir de agora, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E quando as coisas começam a acontecer, a pessoa simplesmente esquece. Mas ela não para considerar que ela fez um voto diante de Deus. E nós vamos ver mais na frente que o voto não é algo proibido nas Escrituras, nem o juramento. A palavra, o verbo que nós temos aqui, meus irmãos, não jureis, esse verbo aqui, ele traz a ideia de que aqueles irmãos, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam jurando. Nós podemos traduzir literalmente este verbo da seguinte forma: meus irmãos, não continuem jurando. Não continuem fazendo votos precipitados. Antes, falem a verdade. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Não sejam empurrados pelas circunstâncias. É por isso que Tiago diz: sejam pacientes. Esperem. Considerem a vinda do Senhor. Não se comprometam com Deus, porque não existe circunstância, não existe sofrimento que justifique os nossos votos diante do Senhor. Por quê? Porque nós estamos usando o nome do Senhor Deus. Nós estamos usando o nome de Deus em vão, evocando o nome do Senhor. E Deus, Ele não é um amuleto que nós sacamos em momentos de dificuldade. Ele é um Deus pessoal e Ele zela pelo seu nome. O próprio Senhor Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, Ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é um nome precioso. É interessante quando nós olhamos as palavras do Senhor Jesus e nós vemos uma grande similaridade com o que Tiago fala aqui no verso 12. Olhe, por favor, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, até o versículo 33, até o versículo 37. Deixe a Bíblia marcada em Tiago. Após a leitura de Mateus, nós voltaremos seguida para Tiago. A palavra de Deus diz em Mateus 5, 33 até o verso 37: Também ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Tiago está tratando novamente aqui a respeito do uso irrefletido da língua. Nós percebemos em vários textos. Tiago está preocupado com isso por conta da condenação do Senhor. Observe, em todos os momentos, aquilo que vocês estão passando não justifica o pecado de vocês. Vivam para a glória de Deus. Há alguém que necessita de sabedoria? Peça a Deus. Mas não temos a liberdade de dizermos: ah, Senhor, mas foi culpa das circunstâncias. Tiago, ele está preocupado com o uso da língua. Tiago está preocupado com o juramento irrefletido, porque isso traz a condenação do Senhor. Esta prática constante traz a condenação do Senhor. É interessante notarmos esta preocupação de Tiago. Olhe o verso 12 do capítulo 2 de Tiago. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olhe o versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E o versículo 12, nós vimos aqui Tiago preocupado para que aquelas pessoas não fizessem votos e juramentos irrefletidamente.
Por que Tiago está preocupado com seus leitores? Será que Tiago está dizendo que os crentes serão julgados pelo Senhor? Uma coisa que é importante nós entendermos aqui: aqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo, essas pessoas não serão julgadas. Elas foram julgadas em Cristo. Mas a prática constante de um pecado, ela evidencia que de fato eu não sou um crente. Porque uma das características dos filhos de Deus é o arrependimento. É por isso que Tiago ele diz: parem, vocês fazem juramentos a todo tempo, vocês fazem votos a todo tempo, e vocês desconsideram o nome do Senhor. É certo, irmãos, que todos nós quebramos os mandamentos do Senhor, infelizmente. Nós podemos até cair, mas nós não vivemos no pecado. Essa é a ideia de Tiago. Porque ele está escrevendo para pessoas que ele tinha, sim, a certeza, digamos assim, mas não a total convicção de que eles eram cristãos. Eles se diziam crentes. Então parem de fazer votos e juramentos precipitadamente. Agora, se vocês continuarem com isso, vocês vão cair em juízo. Essa é a ideia daquilo que Tiago fala. Quando você olha Êxodo 20, versículo 7, o terceiro mandamento, ele é claro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bem, nós sabemos que infelizmente quebramos os mandamentos do Senhor, mas nós nos arrependemos. E é por isso que Tiago ele é imperativo, ele parem de fazer isso. Se vocês continuarem, vocês estarão evidenciando que não são crentes. Será que Jesus e Tiago, eles estão condenando qualquer espécie de juramento? Será que é isso que o texto diz? Será que é isso que Jesus fala lá em Mateus? Será que é isso que Tiago diz aqui? Não. A proibição de Jesus em relação aos votos e juramentos lá em Mateus era por conta de uma interpretação equivocada dos fariseus, uma interpretação equivocada dos judeus. Eles estavam interpretando equivocadamente Deuteronômio 10, 20 e Levítico 19, versículo 12. Eles sabiam, por exemplo, que usar o nome de Deus em vão era pecado, era quebra do terceiro mandamento. Eles sabiam disso. Então o que foi que eles fizeram? Então vamos jurar pelos céus. Vamos jurar pela terra. Vamos jurar pela nossa cabeça. Só que juramento e voto, ele só é permitido, ele só é autorizado sendo feito pelo nome do Senhor, em nome do Senhor. E eu sei que esse tema ele não é tão comum. Nós não temos ouvido tanto sobre isso. Mas nós percebemos nas Escrituras que juramentos e votos são ações de fato bíblicas. Eu chamo a sua atenção para Deuteronômio 10, versículo 20. Nós temos, em Deuteronômio 10, versículo 20, a palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Não há qualquer dificuldade. Na verdade, devemos jurar em nome do Senhor. E nós vamos ver em que ocasiões isto acontece. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. O próprio Paulo, ele utiliza o nome do Senhor, ele evoca o nome do Senhor como testemunha. E isso é uma espécie de juramento. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, o anjo jurando pelo nome do Senhor, ele diz: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Eu recomendo a leitura do capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster, onde ali nós temos um tratado sobre juramentos e votos. É bastante interessante que você faça essa consulta. Mas eu quero mencionar aqui a primeira seção do capítulo 22, que diz o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual, numa ocasião justa,
A pessoa solenemente jura chamando a Deus por testemunha do que assevera ou promete, e para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Passando agora para o nosso contexto. Quando é que nós juramos ou fazemos votos? Antes de seguirmos, é importante a gente entender que tanto o voto quanto o juramento, eu estou falando muito disso, voto e juramento, eles possuem a mesma natureza, porque ambos evocam o nome do Senhor Deus. Mas, trazendo para o nosso contexto, quando é que nós fazemos votos e juramentos diante do Senhor? Por exemplo, quando nós professamos publicamente a nossa fé. Quando professamos publicamente a nossa fé, nós fazemos um juramento solene por ocasião do culto público. Observe, irmãos, não é um mero ritual ou a concretização do sonho dos pais ou familiares, mas é um compromisso firmado solenemente com o Senhor. Quando o pastor ele chega aqui diante das pessoas que vão ser recebidas e faz aquelas perguntas, como por exemplo, vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem, inclinados para o mal, que têm muitas vezes pecado por pensamentos, palavras, obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus? Aí a pessoa, sim. Será que de fato você entende a gravidade do seu pecado diante de Deus? Será que de fato nós entendemos que devemos levar uma vida santa diante do Senhor? E admitimos isso publicamente? Admitimos isso diante de Deus? Mas achamos o quê? Não, mas daqui a pouco eu sou membro da igreja, somente isso. Houve um voto, houve um juramento diante do Senhor. As perguntas, elas continuam. Vocês prometem, por exemplo, como membros desta igreja, que se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? E o que é que a pessoa diz diante de Deus? Sim. A Bíblia diz o quê? Seja o vosso sim, sim, não, não. O que passar disso vem do quê? Mas na primeira questão, que de repente a liderança expõe e ensina de acordo com os símbolos de fé, e há uma discordância, há um motim. Eu quero te dizer uma coisa. Mais do que isso, há uma quebra. Há a quebra de um juramento. O nome de Deus é profanado. Não é a mim que você está contrariando, não é ao conselho, não é a junta diaconal. Você está quebrando um voto, um juramento que você fez solenemente. Por isso que você tem o tempo e total liberdade de não ser membro desta igreja. Mas uma vez que você se torna membro desta igreja, você diz que você se submete à palavra, você diz que você se submete aos símbolos de fé desta igreja. Esta igreja, ela tem uma teologia, esta igreja, ela tem um norte, esta igreja, ela não é minha, esta igreja não é de presbítero nenhum, nem de diácono nenhum, nem de qualquer família que seja, esta igreja é do Senhor Deus. E ela tem uma identidade, a identidade é reformada e é baseada nos padrões de Westminster. Quer ser oficial? Não seja pentecostal. Quer ser pentecostal? Vai para outra igreja. Quer discordar da doutrina da igreja? Conversa comigo, eu vou orar por você e vai embora, irmão. Mas esta igreja, ela tem uma identidade. E é importante nós entendermos que é muito sério. Quando nós assumimos um compromisso aqui, nós assumimos um compromisso diante de Deus. Mas muitos não pensam nisso. E se rebelam muitas vezes contra a liderança da igreja, achando que estão contrariando a nós. Mas estão contrariando o próprio Deus. Abraçando contendas, abraçando invejas. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. É por isso que quando alguém se desvia, quando alguém sai da igreja, quando alguém abandona a fé, é por isso que a Escritura chama isso de apostasia, porque houve um rompimento. A pessoa abraçou, se comprometeu diante de Deus, da igreja, se comprometeu com o noivo da igreja, e ela então volta às suas costas, achando que volta às suas costas para a liderança, mas volta às suas costas para a palavra de Cristo.
Isso é adultério. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nem orar por essas pessoas. 1 João 5,16. Não queira ser mais piedoso do que Deus. Isso é pecado. Se Deus diz na sua palavra que nós não devemos orar por tais pessoas, não queira questionar a sabedoria de Deus. Mas quando nós fazemos votos e juramentos, outros exemplos, por exemplo, casamento. O juramento feito no casamento, ele segue a mesma ideia. Em primeiro lugar, o compromisso do cônjuge é com Deus. Mas nós temos vivido uma cultura tão difícil, tão complicada, e eu não sou contra nós termos uma festa, obviamente, ali, desde que isso não vá contra as Escrituras. Mas parece que o foco virou a festa, virou a bagunça. E se esquece que, naquele momento, há um compromisso sendo firmado com o Senhor Deus. Há um voto, há um juramento sendo realizado ali, diante de Deus. Mas, olha que romântico, olha que bonito, mais do que isso, é um juramento. Mais do que isso, observe as palavras, por exemplo, que nós temos no nosso manual litúrgico. Eu vou dar aqui um modelo de um juramento, de um voto. A frase, as colocações aqui são as seguintes: eu declaro diante de Deus e destas testemunhas que recebo você, observe, eu declaro diante de Deus e das testemunhas que recebo você por minha legítima esposa, ainda diante de Deus e destas testemunhas prometo dedicar-lhe amor, fazer tudo para honrar e cuidar de você, na alegria ou na tristeza, na bonança ou nas provações, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na falta de tudo, na juventude ou na velhice. Prometo ainda ser-lhe fiel em tudo. Prometo jamais abandoná-la enquanto Deus nos conserve a ambos com vida. Quero andar ao seu lado com toda a dignidade. Que Deus me ajude a cumprir todo esse santo propósito. Amém. Será que cumprimos esse voto? Será que é isso que tem acontecido? A coisa mais comum, que parece no meio evangélico hoje, é divórcio. Virou normal. E eu quero dizer para você que quando Deus, Ele olha o divórcio, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Nós vamos ver isso. Deus odeia o divórcio. Mas você, que é mais piedoso do que Deus, você vai sorrir para quem de repente resolve abandonar o seu cônjuge, porque você tem um plano maravilhoso, um plano evangelístico, um plano que Deus não tem. Onde Deus diz, isso eu odeio. Isso é abandonar a fé, isso é apostasia. E aí vem você, abraçando, achando que vai resolver a situação. Irmãos, precisamos temer a Deus, mais do que os homens. O voto, o juramento num casamento não é simplesmente algo romântico, é bíblico. Precisamos considerar isso. Malaquias, capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. A palavra repúdio aqui é a palavra divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Observe, não foi uma festa que você deixou para trás, não é simplesmente uma família que você está deixando para trás. Você está profanando o nome do Senhor. Considere isso. E não necessariamente, para que isso aconteça, você deve de repente fazer as suas malas e sair de casa. É só você não cumprir o papel bíblico que Deus determinou para você no seu lar. É só você não ser um homem de acordo com as Escrituras e uma mulher de acordo com as Escrituras. Mas quando é que nós quebramos? Outros exemplos. Quando fazemos votos e juramentos. Quando somos ordenados, por exemplo, oficiais da igreja. Este também é um dos pontos mais complicados no que diz respeito a votos e juramentos. Muitos buscam o oficialato com o intuito de simplesmente terem um cargo.
acatam as perguntas feitas pelo pastor simplesmente acreditando que ali é um ritual sem valor. Eu vou passar por isso mesmo, porque depois eu vou ser um diácono, ou porque depois eu vou ser um presbítero, ou porque depois eu vou ser um pastor. Mas se esquecem que estão dizendo sim para o Senhor Deus. Observe. Você não pode, você não vai ser coagido. Se você não concorda, diga não. Seja homem, diga não. Mas muitos dizem sim, porque querem o cargo. E depois se tornam pastores no meio da igreja, se tornam presbíteros no meio da igreja, diáconos no meio da igreja, que vão causar divisão, porque dizem, mas a confissão de fé diz isso, mas isso não tem nada a ver. Isso é um absurdo. Mas isso é radicalismo? Mas isso não é bíblico. Muitos, infelizmente, após a ordenação, causam dificuldades. As perguntas, elas são basicamente as mesmas, mas eu quero apenas lembrar a igreja e lembrar os oficiais, assim como eu aqui presentes. São algumas perguntas apenas, vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos de Westminster desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinados nas Sagradas Escrituras? É claro que os documentos de Westminster, eles não estão no mesmo grau do que a Escritura. Mas livremente você disse um sim diante de Deus. Livremente. Ninguém te coagiu a isso. Você diz sim, mas nas suas práticas você simplesmente diz não. Você está usando o nome de Deus em vão. Vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? E as pessoas dizem sim. E aí, nós temos toda a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. A estrutura isso é estrutural. Isso não é uma ideia da minha cabeça. Isso é uma estrutura. A estrutura é conselho, junta diaconal e sociedades internas. A estrutura é essa. Não concordo. Sai da igreja. Vai para outra igreja. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa assim. E quando você diz sim para essas coisas. E ninguém bota um revólver na sua cabeça e diz, diga sim. Não, você diz livremente. Vocês aceitam o ofício, tanto de presbítero quanto de diácono, desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim. Então, o que cabe é desempenharmos aquilo que o Senhor prescreve na sua palavra em relação a nós. Simples. Prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Nós não somos porta-vozes de pecados de irmãos. Nós somos representantes de Deus aqui. Os presbíteros, o pastor, os diáconos, eles não representam parcelas da igreja. Eles não representam pessoas. Eles representam o próprio Deus. Eles representam o próprio Cristo na igreja. Aqui, irmão, não é Câmara de Vereadores, onde eles sim representam interesses de determinadas pessoas. Nós representamos aqui os interesses de Deus. Essa é a nossa diferença. Sim, fomos eleitos pelo voto, mas somos submissos a Deus. Porque, em última instância, quem nos elege é Deus. Quem diz sim para nós, se ficamos ou saímos da igreja, é Deus. Daí, irmãos, tem alguma desavença com alguém? Eu vou procurar o diácono porque ele é meu amigo. Não, procura o irmão, Mateus 18. Isso é bíblico. Diácono foi procurado, presbítero foi procurado, chega para o irmão e diz, vai procurar ele, Mateus 18. Não somos ouvidoria. Eu vou sentar aqui com você, eu vou orar, e eu vou te cobrar. Se você não for, eu vou te perguntar, e eu vou lá com você. Faça isso. Isso vai diminuir um pouco a maledicência. As perguntas, elas são dirigidas aos membros também. As perguntas feitas aos membros num contexto de ordenação de oficiais e vocês, os membros desta igreja, reconhecem esses nossos irmãos como presbíteros e diáconos? O que é que a igreja diz? Sim. Mas aí quando o diácono não faz aquela visita que você esperava, quando o presbítero não faz aquela visita que você esperava, você difama ele. Você está quebrando seu juramento diante de Deus. Prometem tributar-lhe toda honra, animação e obediência no Senhor. Aqui, segundo a palavra, observe.
Nós não somos obrigados a jurar em relação a algo que vai nos fazer pecar contra Deus. Não somos. Nós juramos na verdade. Jurar em nome de Deus é jurar de acordo com as Escrituras. Eu estou desobrigado de cumprir o meu juramento com o meu irmão, de me submeter a ele, se ele me faz pecar contra Deus. Mas eu preciso confrontá-lo, eu preciso cumprir Mateus 18. Ele está errado? Ele pecou? Então eu vou lá e vou tentar ganhar o meu irmão. Você não deve fazer votos e juramentos por questões que não têm amparo bíblico. Então, eu citei aqui apenas alguns exemplos, para que a gente perceba que ser cristão é uma coisa muito séria. É muito mais do que simplesmente vir aqui, ouvir a palavra e aquilo que eu falo não tem nada a ver, não. O Senhor Jesus disse que nós daremos conta das palavras que nós proferimos. Esquece aquela ideia, há poder nas suas palavras. Não, mas Deus considera, os seus ouvidos estão em todos os lugares. Ser cristão é coisa séria. Olhando para Tiago, que conselhos nós poderíamos extrair para que não venhamos a fazer votos e juramentos precipitadamente? O primeiro deles está lá no versículo 5 do capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tudo isso baseado que na paciência. Peça a Deus. Está precisando tomar uma decisão? Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que Deus dá liberalmente, nada lhes impropera. A Bíblia diz que Deus concede sabedoria quando nós pedimos. Deus concede abundantemente sabedoria, ou seja, Deus concede a habilidade de aplicarmos a palavra de Deus ao nosso contexto. Isso é sabedoria. Deus concede a habilidade de praticarmos a palavra de Deus. Essa é a ideia de sabedoria. Este é o primeiro conselho. Nós devemos suplicar ao Senhor por sabedoria, isso com humildade. Senhor, eu não sou nada, eu não sei, me ajuda. Isso nos livra, irmãos, de votos e juramentos precipitados. Segundo lugar, considere a Escritura. Olhe para o verso 21 do capítulo 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. No verso 19, por exemplo, Tiago ele diz que todo homem ele deve estar pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Ouça a palavra de Deus, considere a Escritura. O que falar? Como falar? O que dizer nessa situação? Considere a Escritura. Adolescentes que de repente não foram recebidos ainda, considerem a Escritura. Saibam que o compromisso que vocês assumem com Deus é um compromisso sério. Mais do que um compromisso com a igreja, vocês evocam o nome do próprio Deus. Considere as Escrituras. A palavra de Deus, ela é santa, ela é soberana, ela vai conduzir as nossas vidas de uma maneira perfeita. Não dê ouvidos ao seu coração. Sempre se pergunte o que Deus quer que eu faça neste momento. Não seja precipitado com suas palavras. Isso, de certa forma, se aplica àquelas promessas que fazemos aos outros, uns aos outros, em momentos irrefletidos, em momentos de aflição. Considere as Escrituras. Corra para as Escrituras. E você vai encontrar lá a vontade de Deus sobre o que crer, qual atitude tomar, o que falar, o que pensar, como proceder. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E por último, tenha paciência. Tenha paciência nas lutas. É isso que Tiago está falando no verso 7 e no verso 8 do capítulo 5. Considere a volta do Senhor. Você não é um ser que reage às tribulações, às dificuldades. Você é alguém que responde, você é alguém que vive para a glória de Deus. Por isso você não é alguém que faz votos, você não é alguém que abraça aspectos supersticiosos. Você sofre e sabe que Deus é soberano e que Ele mandou aquilo. E eu posso encarar aquilo com motivo de grande alegria, porque isso vai trazer maturidade para o meu coração. Por isso eu não sou precipitado. Eu espero no Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos a nossa incapacidade
voltando ao que falamos no início, será que somos perfeitamente fiéis aos nossos votos e juramentos? Aqui nós vemos a nossa incapacidade de cumprirmos perfeitamente os votos e os juramentos que fazemos ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e este é um alento para o meu coração. Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele foi perfeito em todas as suas ações, ele não pecou. Ele obedeceu perfeitamente. Esse texto, ele aponta para a nossa fraqueza, para a nossa natureza caída, porque somos incapazes de sermos perfeitos no cumprimento dos juramentos e votos que fazemos diante de Deus. Assuma isso. Somos incapazes. Não pense nem por um momento que você não precisa de Cristo para que sustente a sua vida, porque de repente você não abandonou o seu cônjuge. Eu não me separei da minha esposa, então eu não preciso, eu estou cumprindo o meu juramento. Mas será que você tem amado sua esposa como Cristo tem amado a igreja? Será que você tem alimentado a sua esposa como Cristo tem alimentado a igreja? Será que você tem sido fiel aos votos e juramentos que você fez solenemente diante de Deus, em educar o seu filho nos caminhos do Senhor? Nós precisamos de Cristo, irmãos. Nós precisamos nos entristecer também, porque não temos sido fiéis. Nós cantamos aqui, os meus dias são teus, ofereço minha vida a ti. Será que você ouviu o que você cantou? Não pense que você não precisa de Cristo, porque de repente você, não abandonei a igreja, eu estou cumprindo os votos que eu fiz. Mas será que satisfatoriamente você tem caminhado de maneira bíblica na igreja? Nós precisamos de Cristo, Ele foi perfeito, nós não somos. Louvado seja Deus por Cristo, o único perfeito, e que nos habilita a guardarmos a nossa confissão até o fim. A partir de hoje, reflita sobre as palavras que você profere. A partir de hoje, não ache, porque a questão mais fácil do mundo, externamente falando, é você chegar aqui, falar assim para todas as perguntas que o pastor vai fazer para você, decorar o credo e falar isso diante da igreja. Mas você tem que saber uma coisa. Não diga arrogantemente, eu sei o que é que vai acontecer lá. Você tem que saber das implicações disso. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, dizer isto para eles. Eles não vão se tornar membros da igreja porque isso simplesmente agrada o nosso coração. Eles devem se tornar porque isso agrada o Senhor. E eles devem entender a gravidade da atitude deles. É algo sério. E aí, você que é responsável pelo seu filho, não tem falado isso para ele, porque, mas isso é uma besteira. Não caia nisso. Não caia nisso. Não ensine o seu filho a quebrar o terceiro mandamento. Deus não terá por inocente aqueles que, de maneira irremediável, não cumprem o terceiro mandamento, aqueles que simplesmente pecam e não estão nem aí para isso. Nós quebramos o nome do Senhor, quebramos o terceiro mandamento, usamos o nome de Deus em vão e precisamos clamar a Deus por misericórdia. Não olhe o casamento como de maneira leviana, não olhe a recepção de membros, de oficiais na igreja de maneira leviana. Não olhe a ordenação de pastores de maneira leviana. Um compromisso ali está sendo feito com o Senhor. Não diga sim de maneira leviana. Relembre neste momento. Quantas vezes, por exemplo, foram batizadas crianças aqui e vocês foram chamadas solenemente a fazer um voto diante de Deus, um juramento diante de Deus. Quantos de vocês visitaram as crianças, perguntaram aos pais, oraram pelos pais que têm conduzido esses filhos? Quantos? Quantos de nós fizemos isso? Mas juramos aqui. Não, nós prometemos, pastor. E eu lembro na situação que nós batizamos
o filho de um irmão, e não, na ocasião eu não pedi para a igreja ficar de pé, porque o pacto é com os pais, o pacto ele se torna, ele evoca a participação dos membros. Quando o pastor solenemente o faz, é claro que há um compromisso moral ali, independente do pastor pedir para levantar ou não. E pessoas não entenderam, mas espera aí, você lembra do último juramento que você fez em relação à criança que foi batizada? Provavelmente não. Mas o Senhor lembra, porque o nome dele foi evocado. Considere o terceiro mandamento. Deus é fiel. E é fiel não só para nos abençoar, Deus é fiel para cumprir a sua justiça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, possamos aguardar a salvação que virá só do Senhor. As coisas estão difíceis, mas Senhor, não é que você não vai fazer votos e juramentos, mas é que você vai passar a considerar com seriedade. E antes disso, você vai orar, você vai pedir a Deus sabedoria, você vai pedir a Deus paciência, você vai pedir ao Senhor que conduza você pela santa palavra dEle. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a, de fato, propagarmos o nome do Senhor de maneira fiel, não só verbalmente, mas na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar nesse momento e após a oração, eu convido os irmãos